E aí, crianças, tudo bem? Parece que faz um tempo que a gente não se vê, não se fala. Eu não sei se nesses dias estão acontecendo coisas de mais ou coisas de menos, mas eu tenho a impressão que o tempo está correndo meio esquisito. Bom, isso porque a gente ainda se vê 2 vezes por semana, né? Na quarta-feira, na sexta-feira, com aula tira dúvida e tudo mais. Vocês até aparecem, alguns de vocês pelo menos. Bom, vamos lá. Seguindo na trilha que a gente já inaugurou e já pisamos, repisamos e estamos nesse caminho já faz algum tempinho. Passamos pela Idade Média no ano passado e aí a gente pulou um pedaço, parece, né? Seguimos em frente, tocamos o bonde do Renascimento, do humanismo em diante, aí desse questionamento, né, sobre a igreja e tudo mais. Reforma, contra-reforma, as grandes navegações já estão acontecendo, aí tem Conselho de Trento, aí tem Guerra dos 30 Anos, que foi... O que eu falei para vocês para lembrar da data da Guerra dos 30 Anos, que ninguém vai perguntar para vocês, mas talvez eu pergunte só de pirraça mesmo, porque eu tô falando, já falei tantas vezes, já é para vocês estarem lembrando, né? Se o Lutero pregou as 95 teses dele na Igreja de Wittenberg em 1517, inaugurando esse momento, esse movimento protestante, né? E a Guerra dos 30 Anos foi 101 anos depois, ou começou 101 anos depois, então 1618, né? E se dura 30 anos, acabou em 1648. Que começou lá no Sacro Império Romano Germânico, no Reino da Boêmia, na cidade de Praga, que era a capital, com a defenestração de Praga, que um rei católico tinha tomado o trono e ia impor a religião católica aos seus súditos, que eram de maioria protestante, que se revoltaram, né, com a violência e com a truculência que estava sendo... Eu começo a falar de uma coisa e vou falando, não é o nosso foco aqui, tá? Não é o nosso objetivo. E é claro que nada disso é perdido, a gente está sempre fazendo revisões, né, repassando por esses assuntos, mas não é o nosso foco, senão a gente perde muito tempo nesse negócio e não caminha pra frente. Bom, teve todo esse negócio aí, né? E aí, 1648, essa Guerra dos 30 Anos já está no século XVII, então nisso também tem a Revolução Científica do século XVII, e a gente já está caminhando para o início do Iluminismo no século XVII e XVIII, mas a gente deixou algumas questões para trás, então nós voltamos para tratar delas lá no século XIV. Justamente nesse momento de passagem da Idade Média à Idade Moderna. Porque esse bimestre a gente já entrou de uma vez e começamos a falar da Idade Moderna, né? Só que faltou um ajuste final, talvez, algumas informações muito importantes sobre essa transição da Idade Média à Idade Moderna. Então nós já começamos falando delas acho que na aula passada, ou 2 aulas atrás, talvez, dessa crise na sociedade feudal que foi operada principalmente no século XIV, ou desde o século X, na verdade, né, com a Baixa Idade Média, já que a gente dividiu a Idade Média em 2 partes para estudá-la de maneira mais didática, a Alta Idade Média do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV, com as cruzadas e tudo mais. Então, por causa das cruzadas e essa retomada do comércio, o surgimento da burguesia e dessas rotas comerciais constantes entre o Oriente e o Ocidente, trouxe os ratinhos da China para a Europa, e eu estava assistindo de novo a última aula que eu mandei para vocês, e talvez eu tenha passado a impressão que na Europa não tinha rato, e a turma trouxe os ratos da China e botou na Europa e eles se disseminaram. Não. Se eu passei essa ideia, é uma ideia errônea, tá? Tinha um monte de rato na Europa. Tinha rato em todo lugar. O que não tinha nos ratos da Europa era a bactéria Yersinia pestis que tinha nas pulgas dos ratos chineses, que vieram para a Europa e se espalharam, né, por todos os ratos que lá já tinham, né? Que já tinham na Europa. Pois bem, a peste negra figurou como um importantíssimo elemento para essa derrocada final da Idade Média e do feudalismo. Então essa crise na sociedade feudal do século XIV, ela é marcada
por uma série de guerras que nós ainda vamos falar, inclusive a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou 116 anos, entre a França e a Inglaterra, que a gente vai ver quando a gente for tratar da consolidação do reino francês e inglês, que foi mais ou menos junto, mais ou menos por causa desse mesmo conflito, né, dos mesmos interesses mais ou menos em comum. Então esse século XIV foi marcado por guerras, por uma série de colheitas ruins, né, por causa de desastres naturais, de eventos naturais que estavam fora da programação, né, inesperados, então afetou muito as colheitas. Foi uma série de colheitas ruins que diminuiu a produção, que levou a uma escassez de alimentos. Escassez de alimentos quer dizer que falta alimento, então as pessoas não têm o que comer, começa a morrer assim de baciado, um monte de gente morre porque não tem o que comer, não tem como se sustentar, não tem como continuar vivo, né? Então se morre muita gente, tem um declínio demográfico, a população fica cada vez menor, então tem menos gente para trabalhar. Então percebe como é uma bola de neve? Se a colheita foi ruim, diminuiu a produção, um monte de gente morreu, tem menos gente para trabalhar, então vai produzir ainda menos. Então é um problema que vai se somando ao outro, fora que esse pessoal já vivia numa sujeira inimaginável para os nossos padrões de hoje, em péssimas condições de saneamento e higiene. Somado a tudo isso, vem um demônio lá da China sob o nome de Yersinia pestis e mata 1/3 da população da Europa, sob a moléstia da peste negra, não é? Da peste bubônica, que também podia virar peste pneumônica se chegasse aos pulmões. Falamos sobre isso na última aula. Somado a tudo isso, tem também as revoltas camponesas contra os senhores feudais e a solução que foi encontrada. E aí a gente vai se acercando do assunto dessa aula especificamente, porque a solução que foi encontrada para reprimir essas revoltas camponesas, esses levantes do terceiro estado contra a nobreza feudal, que era a chefe, né, dessa galera, junto com a igreja, e dominava esse terceiro estado subalterno, submisso, trabalhador, eram os laboratores, os únicos que trabalhavam e pagavam impostos nessa sociedade feudal. Muito bem, a solução encontrada para reprimir essas revoltas camponesas foi um negócio que eu comentei com vocês no bimestre passado, falei até para vocês escreverem uma equaçãozinha no caderno de vocês, que é justamente ela que vai operar essa passagem. Em linhas gerais, ela está por trás de todas essas coisas que nós estamos falando. A aliança, o acordo, o combinado de ajuda mútua, de apoio entre a realeza e a burguesia contra a nobreza. Lembrem-se daquela pirâmide social, tripartite, estamentário, não sei o que, clero, nobreza, servos, e o rei, ele pertence à nobreza, certo? E o que significa poder durante o feudalismo na Idade Média? Terras, posse de terras. Quem tem o maior feudo tem mais poder, tem mais vassalos, tem mais servos, tudo mais. E não necessariamente o rei é o senhor feudal mais poderoso, com o maior feudo, né? Mais produtivo, enfim. E agora nós temos pipocando nos diversos feudos essas revoltas camponesas. Então como a gente vai fazer para sufocar essas revoltas, botar ordem nessa turma de subalternos, né, de servos revoltosos, e manter a estrutura social tal qual ela vinha até então, né? Manter os privilégios dos mais poderosos e intensificar ou retomar o controle sobre o terceiro estado. O que o rei pensa? Ele tem uma baita de uma sacada, né? Porque ele vai subjugar de vez o resto da nobreza, os outros senhores feudais, que estarão subjugados a ele de novo, sob o poderio de um rei agora absolutista, que tem mais poder do que tinha antes, uma vez que antes o poder dependia da extensão de terras que ele detinha ou dominava, junto com essa classe emergente que é a burguesia, que vai surgir do seio do terceiro estado,
Justamente por causa dessas transformações nos meios de produção e de comércio, a retomada do comércio com o Oriente e o Ocidente, por causa das cruzadas, que também destampou e abriu a porta para a peste negra. Então, gente, tudo isso está ligado, não são fatos isolados. Então, a gente fala de uma coisa por vez, né, para vocês se aprofundarem em um assunto por vez e depois juntar tudo isso numa linha do tempo maior e mais ampla, mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Todas essas coisas estão ligadas, estão relacionadas. Então, a saída encontrada para sufocar essas revoltas camponesas foi a aliança entre a realeza com a burguesia contra a nobreza, tá? Porque nessa nova sociedade, o que vale é dinheiro e não mais terra. Quem tem dinheiro? A burguesia tem dinheiro. E o rei pode se beneficiar desse dinheiro da burguesia, contratando um exército profissional e permanente para sufocar essas revoltas camponesas e deixar a nobreza na rédea curta. E mostrar quem é que manda aqui. É o rei. Beleza. Então tá claro que vantagens o rei teria em se aliar à burguesia. Mas que vantagens teria a burguesia para se aliar ao rei? E aí eu devia ter pensado melhor nisso antes de começar a gravar a aula. Eu acho que eu vou precisar fazer um desenho para vocês enxergarem. Eu não tenho um mínimo de qualificação para fazer isso aí na edição do vídeo, que eu acho que seria mais didático, talvez, sei lá. Deixa eu pegar uma folha aqui, peraí. Imaginem a seguinte situação, e perdoem a precariedade do recurso, mas eu estou tentando usar isso justamente como recurso didático. Imaginem que isso aqui é a Península Ibérica, ou qualquer parte dessa Europa medieval, tá? Feudal. E cada uma dessas partes aqui é um feudo diferente. Agora vocês imaginem que aqui nós temos um burguês, tá? Um mercador, um comerciante, e ele sai daqui e vai buscar os negócios dele, né, lá nas rotas com a Índia, com a China e tudo mais, e na volta ele vai vendendo as coisas que ele tem, né? Ou mesmo, imagine que ele vai fazer um comércio interno aqui na Península Ibérica, só dentro desse reino maior. Só que cada pedacinho desses que eu marquei aqui é um feudo diferente, tá? Que tem extensão diferente, tá vendo? Esse aqui é maior do que os outros, então provavelmente esse senhor feudal, o dono desse feudo aqui, é mais poderoso do que os demais. Esse aqui é menorzinho, enfim. Imaginem que esse burguês aqui, então, esse comerciante, vai vender os sapatos que ele fez. Ele é um sapateiro. E ele vai vender sapato para todo mundo, para todos os vizinhos dele, né? Só que em cada feudo diferente tem uma moeda diferente, uma economia diferente. E tem uma taxa. Para você passar daqui para cá, você tem que pagar um pedágio aqui, um imposto de passagem aqui, né? Então você veio para cá, pagou uma vez. Aí você vem daqui para cá e tem que pagar outro imposto para entrar nesse aqui, né? Beleza, vendeu o que você tinha aqui. Aí você vem daqui para cá e tem que pagar outro imposto aqui. Aí você vem daqui para cá porque você quer vender para esse cara aqui, né? Esse que é um grande comprador dos seus produtos, né? Você tem um relacionamento comercial bastante importante com esse cara aqui. Mas para chegar aqui você tem que passar por esse e por esse. E aí você já pagou o pedágio 1, 2, 3 vezes. E para chegar até aqui você tem que pagar mais um pedágio, mais uma taxa, né? E para voltar de novo, você tem que pagar na volta, para voltar para casa. Isso porque você não vendeu nem para esse, nem para esse, nem para esse, nem para esse, nem para esse. Agora imagine se você vai mais longe. Era um incômodo para esses caras, né? Até porque cada um desses lugares tinha uma moeda diferente. Então precisava fazer a conversão de valores daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e na volta. Era um custo assim tolo. Tipo assim, você gasta metade da grana que você vendeu o seu sapato só para ganhar imposto, só para ir e voltar. Só com taxa, entendeu? De câmbio, de transferência. E fora as moedas que valem mais ou menos do que as outras nessa taxa de câmbio que não era constante, né?
Então eles precisavam equalizar os pesos e as medidas, por assim dizer. Esse tipo de ilustração eu faria na lousa, né, no quadro para vocês, mas como vocês podem ver, eu estou em falta de um e eu não vou rabiscar a parede do meu quarto para fazer essa ilustração para vocês. Eu espero que tenha dado certo, espero que tenha ficado bem entendido. Se não, vocês me perguntam, a gente conversa de novo depois. Mas então, aonde que entra o rei nessa história aí? Se eu tiver um rei que possa unificar todos esses territórios, ele vai impor uma moeda única, um imposto único, vai eliminar todas essas barreiras alfandegárias e o burguês, o mercador, né, o comerciante que tinha que pagar sempre uma taxa quando sai de um feudo, entra em outro, não sei o que, ele tem meio que um passe livre por todo o reino, né? Além de vantagens que o rei pode oferecer para os negócios desse burguês, enfim. Então, está exposto que vantagens o rei tem com o apoio da burguesia e que vantagens a burguesia tem com o apoio do rei, né? Tudo isso, lembrem-se que está acontecendo um monte de revolta camponesa pela Europa toda, né, de maneira geral. E essa Europa que também está sendo fustigada por uma peste nunca dantes vista, né? Ou não nessas proporções, pelo menos. A doença era recorrente. Muita gente morria de doenças que elas não sabiam a cura, né? E geralmente se atribuía esses males a forças malignas, está pagando pelos pecados. Tipo assim, às vezes a pessoa pegava uma cárie, um dente, e morria. Porque infeccionava e essa infecção se espalha pelo corpo, sei lá como funcionam essas coisas. Perguntem aos seus dentistas, né? Mas isso era terrível. Os dentistas eram muito bem vistos, muito bem conceituados, né? Porque eles resolviam essas dores, né? Essas maldições até mais ou menos recentemente. Bom, então, sabe, moléstias comuns, doenças comuns, que hoje são facilmente tratáveis, são até banais, matavam uma galera. E o desenvolvimento da ciência e da medicina era também condenado pela própria igreja. Essa salvação, esse acalento para o corpo e para a alma, vinha só da igreja, que eram os únicos responsáveis por todo o bem, né? Era a instituição suprema da Idade Média. Bom, tá posto esse panorama geral, né? Então passou a peste e já no século XV a agricultura, que foi completamente arrasada, né, nesse século XIV, começou a se restabelecer, foi reconstituído. Aqueles campos abandonados voltaram a produzir. A produção rural, que antes se bastava a subsistência dos servos de um determinado feudo, começaram a ganhar importância comercial, porque a gente tem agora uma burguesia tomando conta de espaços que antes não pertenciam a elas, né? Então essa burguesia, que vai passar a compor a estrutura política mesmo, ela vai percebendo essa importância comercial que a agricultura passa a ter, porque se eu gero excedente de produção, eu posso vender e lucrar com isso e fazer mais dinheiro, não é? Que é o ofício da burguesia. Então ela vai elaborar, né? Vai aplicar uma série de inovações tecnológicas para aumentar a produção. Só que com essas inovações tecnológicas eu preciso de menos gente para produzir mais comida, né? Mais alimentos, enfim, o que quer que eu esteja produzindo no meu campo. E se eu preciso de menos gente para trabalhar, aumenta o desemprego. Se aumenta o desemprego, essa turma não tem o que fazer no feudo, vai para as cidades. E aumenta uma massa de mendigos e vagabundos e
e desocupados nas cidades, o que aumenta o índice de criminalidade, o que aumenta a sujeira, o que aumenta uma série de problemas urbanos por excelência, né? Mas aumenta também as cidades. Nos séculos XV e XVI tem grandes mudanças na produção artesanal, com as guildas que nós já conversamos, com as corporações de ofício, né? E, para coroar tudo isso, nós temos também a formação dos estados nacionais, que são objeto desta aula, em particular, né? Que se dão pela centralização do poder com as monarquias nacionais, que serão as monarquias absolutistas da Idade Moderna. A gente tem uma pretensão de expansão territorial. Esses reinos que estão se consolidando querem ficar cada vez maiores e englobar os seus vizinhos, ter a maior extensão de terras possível para coletar impostos da maior quantidade de servos possível, servos ou vassalos no caso. Mas essas expansões territoriais não se davam única e exclusivamente por meio de guerras. Era um meio bastante comum, né? Juntar um exército, marchar para o reino inimigo, vencê-los em batalhas e anexar aqueles territórios e obrigá-los pela força, né? Mas também era usual fazer acordos, alianças, combinados de ajuda mútua e casamentos. Estender os laços familiares para que o domínio de outros países, de reinos diferentes, pertencesse a uma mesma família, a uma mesma dinastia. E foi isso que eu falei lá na Guerra dos 30 Anos. Vocês estão lembrados? Que os Habsburgo, eles estavam à frente de vários reinos diferentes e era a mesma família? Pois bem, isso aí. E a formação do Estado, esse Estado que é formado pela aliança da realeza com a burguesia em detrimento da nobreza, que eu estou tentando explicar para vocês até agora, esse Estado ele tem dois objetivos, principalmente. E eu acho que eu até falei com vocês sobre isso, se não foi no primeiro bimestre, foi no ano passado, mas sobre esses dois principais objetivos do Estado. Quais são? Controlar a população, esses servos que estavam se rebelando, e garantir os interesses do Estado. Mas quem que é o Estado? É o próprio rei. Na monarquia absolutista, o Estado é o rei. O rei é a instituição máxima de poder político nesse tipo de governo, né? Na monarquia absolutista. Então, tudo bem, ele tem que controlar a população, né? Proteger a propriedade e os privilégios da nobreza, que ainda apoia o rei, né? Esses nobres serão submissos ao rei, eles vão prestar honra e ajuda e o que for preciso, né, necessário, ao rei. Serão então servos desse rei, não servos que nem os servos do terceiro estado, mas serão submissos, subalternos ao rei. Então esse rei tem que garantir os privilégios e as propriedades dessa nobreza, que vai garantir, vai ser a base de apoio e de sustentação do rei, apoiados também pela burguesia. Então a gente tem o rei no topo e a nobreza e a burguesia se digladiando para ver quem vai ficar por cima de quem. E eu já conto para vocês, a burguesia vai ganhar lá no fim da Idade Moderna, com a Revolução Francesa, que vai abrir as portas à Idade Contemporânea, na qual nós nos inserimos até o presente momento. Bom, pelo menos até o momento em que eu vos falo, né, no dia 30 de junho de 2020. Que é a data que eu estou gravando essa aula, né? Eu vou mandar para vocês na quarta-feira, amanhã. Então, até agora a gente está na Idade Contemporânea. Enquanto não acontece nenhum outro marco divisório que vai mudar substancialmente o nosso estilo de vida para uma outra coisa, para que a gente dê um nome diferente para uma nova fase da história, então a gente ainda está na Idade Contemporânea, desde a Revolução Francesa em 1789, que chegou ao seu estopim por causa do Iluminismo, enfim, que a gente vai ver nesses séculos 17 e 18 principalmente. Então a gente já está caminhando para tudo isso. Claro que tem um monte de coisa pelo meio do caminho e a gente ainda vai chegar lá. Mas então, esse Estado, a consolidação desse Estado, se deu pela aliança, eu vou cobrar isso de vocês, hein?
Eu já falei isso 42 vezes só nesse vídeo. Esse Estado se deu pela aliança da realeza com a burguesia contra a nobreza. Então, a burguesia vai se digladiar com a nobreza para ver quem vai ser mais forte ou mais poderoso do que a outra, né? Quem vai ter mais influência junto ao rei, porque esse rei tem um poder incontestado agora. Esse rei está acima de todo mundo, até da igreja. Percebam que o Henrique VIII, lá da Inglaterra, que rompeu com o Papa, rompeu com a igreja, falou, você não vai deixar eu divorciar? Beleza, então. Então, faz suas malinhas, pega a sua trouxinha e sai fora daqui, sai fora do meu reino, que agora eu vou fazer minha própria igreja. E nela, eu mando, eu sou o chefe, esqueçam o Papa, quem é sacrossanto sou eu, e eu digo que eu posso divorciar quantas vezes eu quiser. E casou e divorciou uma série de vezes mesmo, lá com o anglicanismo na Inglaterra, que a gente viu nas reformas protestantes, né? Mas isso aí já é mais lá para frente. Nos anos 1136 era? Acho que o 34, o Henrique VIII em 34, o João Calvino em 36, coisa assim. Pois bem, então a formação desse Estado era para controlar os camponeses e beneficiou a burguesia, né? Por causa dessa organização de um sistema fiscal, integrar os territórios dos novos estados, quer dizer, acabar com aquela patifaria de fronteiras, de barreiras fiscais, né? Unificar todo aquele território, unificar os pesos e medidas, unificar os impostos, unificar as taxas cobradas, né? Então, beneficiou essa burguesia. E quais são os ingredientes necessários para se compor uma monarquia nacional? Essas que estão nascendo nesse período em que nós discutimos. Precisa de um idioma nacional único, de uma língua única para o território, de um sistema burocrático de cobrança de impostos e tudo mais, de funcionários que possam gerir essa administração pública, funcionários públicos, portanto, legisladores, cobradores de impostos, um exército, né? Um conjunto de leis único que vá garantir a lei e a ordem, ou tipo uma constituição, as regras daquele lugar, né? E, como eu mencionei, a formação de um exército nacional que possa garantir e proteger a soberania desse Estado. Se ele é um Estado soberano, ele precisa das suas garantias, né? De uma maneira de se proteger em caso de incursões estrangeiras e inimigas, o que era absolutamente frequente e que a gente vai ver uma série de vezes, né, ao longo dessa história, um Estado atacando o outro. Então, para garantir a sua soberania, ele precisa ter um exército nacional, um exército profissional, permanente. Pois bem, os primeiros estados monárquicos que a gente vai ver são Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Primeiro Portugal, que é o mais antigo deles, inclusive o reino de Portugal, ele vai se considerar ainda no século XII, XIII, antes, portanto, dessa crise do século XIV. Mas vocês vão me falar como isso aconteceu. Inclusive, já vão se preparando, eu acho que eu vou pedir... Bom, eu não vou me denunciar agora. Eu vou pedir primeiro o que eu já decidi, né, que está na minha mente. Eu vou falar para vocês fazerem uma pesquisinha, um trabalhinho sobre essa formação do Estado Nacional de Portugal, que foi o mais antigo da Europa ainda na Idade Média. Ainda na Idade Média. Se a Idade Média acabou lá no século XV, em 1483, com a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o Estado de Portugal se formou ainda na Idade Média, ainda antes dela acabar. E vocês vão me contar essa história aí. Eu vou só adiantar para vocês uma coisa, que é o seguinte, para vocês tomarem atenção em uma questão. Portugal, como vocês bem sabem, está na Península Ibérica. Portugal divide a Península Ibérica com a Espanha, né? E nessa Europa da Idade Média, feudal,
não existia nem Portugal, nem Espanha. Eram vários reinos, certo? Vários reinos distintos, vários condados, né? E a gente conversou muito pouco sobre isso, infelizmente, né? Mas os árabes, principalmente desde o século VII, com a expansão islâmica efetuada pelo Maomé, os árabes se expandiram de maneira tal e tomaram, foi uma onda que varreu todo o norte da África até o Marrocos ali, e do Marrocos para a Espanha é quase junto ali, né? Tem um estreito, chama Estreito de Gibraltar, que está entre o norte da África e a Península Ibérica, e a turma passou por ali. Inclusive, o Estreito de Gibraltar tem esse nome meio que em referência a acho que era um general muçulmano que chamava Gibral Tariq, e eles passaram, né, e dominaram essa Península Ibérica e se instalaram lá por séculos e séculos e mantiveram uma ocupação islâmica na Europa, nessa Europa cristã, lembrem-se disso, nessa Europa que era majoritariamente cristã, da Igreja Católica, que vai dar um rolo lá na frente na Reforma Protestante, né? Mas esta igreja que dominava a Idade Média, durante toda a Idade Média feudal, que estava no topo da pirâmide social, lembram? Clero, nobreza e servos, o clero é a igreja. Eles viam esses muçulmanos como os infiéis, né? Os representantes de tudo que há de pior no mundo, os hereges e tudo mais, que deveriam ser combatidos e eliminados, e assassinados, e expurgados mesmo dali, mandados embora, escorraçados de volta para onde eles vieram. E, por muitos séculos mesmo, houve uma guerra entre esses católicos e muçulmanos para a expulsão dos muçulmanos e a chamada Reconquista da Península Ibérica, né? E essa guerra de reconquista, ela se deu durante esses anos todos, né? Principalmente do século X, XI em diante, mesmo com as cruzadas, lembra que era justamente para retomar Jerusalém da mão dos infiéis, dos hereges e tudo mais. Essa reconquista começou a se efetivar mesmo nos séculos XIII, XIV, vai ser concluída efetivamente lá no finalzinho do século XV, em 1492, com a expulsão, finalmente, e era sobre esse termo que eu queria falar com vocês, expulsão. Mas com a expulsão dos últimos mouros de Granada, que era um último reino ali no sul da Península Ibérica, que foi efetuada pela união dos reis de Castela e Aragão, que vai então expulsar finalmente os mouros e retomar a Península Ibérica para a cristandade, não é para a igreja e tudo mais. E eu queria falar com vocês sobre esses termos, reconquista e expulsão. A gente fala dessas coisas com essa carga moral, né? Reconquista como se fosse uma conquista legítima dos europeus, cristãos, e que os árabes eram usurpadores, infiéis, indignos de ocupar aquela área. Então foi uma reconquista para os legítimos ocupantes, que eram os europeus, e a expulsão desses árabes ilegítimos, né? E a gente fala isso porque essa história ela foi majoritariamente contada pela visão dos vencedores, que foram os europeus, né? Então, reveste um pouco essa situação de um caráter moral e dá um pouco essa ideia de quem está certo e quem está errado. Mas é problemático a gente ver a história por esse prisma. É complicado a gente falar que um estava certo e outro estava errado. Quem que tinha mais direito de ocupação daquele lugar? E afinal de contas, quem eram aqueles cristãos, né, que estavam lá? Eles eram os legítimos ocupantes? São todos usurpadores. Partindo de um determinado momento da história, são todos usurpadores. Todos eles tomaram aquele reino de um outro que vinha antes deles, né? Ou a maioria, pelo menos. A maioria dos povos conquistou aqueles lugares de uma galera que já estava lá antes. Fossem pastores, agricultores. Lembra dos dórios que a gente falou lá na Grécia Antiga? Dos espartanos? Era uma turma
que chegou e arrasou a Península do Peloponeso. Tinha lá os pobres coitados, carinha, sabe, na sua fazendinha, cultivando seus cereais, vivendo sua vidinha, com os seus rituais religiosos e tudo mais. Aí chega uma galera com sangue nos olhos, destruindo tudo, sabe? Matando os animais, trucidando as pessoas, escravizou um monte de gente, sabe? Destruiu tudo, acabou com os palácios, as instituições e se estabeleceu com poder hegemônico. E aí então, a partir de então, eles eram os legítimos governadores, os donos daquele lugar. E fincaram e impuseram a sua soberania dali para frente, os espartanos, né? Até que eles foram dominados depois, enfim, esse império que não era um império, né? Aquele mundo grego da cidade-estado, foi tomado por um outro império, aí sim, o macedônico, que depois foi tomado pelo Império Romano. E esse Império Romano, tá vendo, gente? Era só um exemplo que eu ia dar, mas a gente chega aqui nesse ponto que nós estamos falando, porque tá tudo ligado. E se a gente tiver tempo e saco e paciência para fazer isso, a gente liga um ponto no outro. É só reconstituir a narrativa pelo qual essa relação se dá, né? Mas então, quem que era o dono legítimo daquele lugar? Quem que merecia mais estar ali? De repente, a gente não podia também falar da expulsão dos cristãos para fora da Península Ibérica e a tomada pelos árabes? Seria um ponto de vista legítimo? Ou não? Os árabes são realmente malvados? E os cristãos são bonzinhos? Ou os cristãos são malvados, os árabes são bonzinhos? Não tem malvado, gente. Não tem bonzinho. Tem pessoas. Ou é todo mundo malvado, não tem ninguém bonzinho. Então tomem cuidado, tá? Quando forem fazer essas avaliações de juízo moral da história. E com esses termos mesmo, tá? Tentem evitar esse julgamento de quem é bonzinho e quem não é. E procurem fazer esse tipo de avaliação crítica a partir de quem está nos contando essa história. Quem que escreveu essa história que a gente está lendo agora? Quem que nos contou de quem que é essa versão dos fatos? É de quem ganhou e não de quem perdeu. Imagine numa briga ou numa guerra mesmo, tá? Não vou nem tentar dar um outro exemplo para vocês, com uma outra situação, numa guerra mesmo. Quem ganhou vai contar uma história dessa guerra, a partir da sua perspectiva, da sua visão. E quem perdeu, se for escrever uma história dessa mesma guerra, vai contá-la de uma maneira diferente, não é? De um outro ponto de vista, com outra justificativa. Não vai? Então, é interessante que a gente procure observar e tratar com legitimidade, como um argumento igualmente razoável e plausível, desde que seja de fato revestido de razão, né? Desde que tenha argumentos plausíveis, os dois lados, as duas versões. Isso é importante, tá? Procurem ter isso em mente. E escrevam para mim a história da formação do Estado de Portugal, quando aconteceu, por que aconteceu. Eu vou escrever o enunciado para vocês direitinho, tá? E qualquer dúvida, me chamem, me perguntem, a gente vai conversando. Façam anotações sobre isso que a gente conversou nesta aula, leiam o texto da apostila de vocês, inclusive na apostila de vocês tem essa historinha mais ou menos da consolidação do Reino de Portugal. Eu não quero que vocês se limitem à apostila, eu quero que vocês leiam a apostila para ter um norte, mas pesquisem outras fontes também, vejam vídeos, leiam na internet e escrevam para mim, tá bom? E atenção nisso aí, hein? Porque já é aquelas atividades avaliativas que eu vou dar nota e vai compor a nota final de vocês, tá? Então, recomendo que vocês botem atenção nisso aí. Tem prazo de entrega, fiquem atentos para o prazo de entrega, porque depois que expira o prazo no sistema, vocês não conseguem mais mandar e vocês perdem essa nota. Então, é isso aí, gente. Bom trabalho para vocês, bons estudos e qualquer coisa vocês me chamem e vamos conversando, tá? Até mais. Tchau, tchau.